em relação a até que ponto os partidos são decisivos numa eleição como João Pessoa. Por exemplo, Queiroga não tinha aliança. Era ele e o Novo. Rui tinha uma coligação considerável, Podemos, União Brasil, MDB e tantos outros partidos, e não passou para o segundo turno. Tenho a impressão até que Queiroga, acho que nem Queiroga acreditava aqui para o segundo turno, deve ter tomado uma grande surpresa. Mas sobre esse dado que o Artigas fala aí, a candidatura de Queiroga, que muita gente esperava, por exemplo, que o candidato natural desse espectro político fosse o pastor Sérgio Queiroz, que foi candidato a senador e foi o mais votado em João Pessoa, terminou topando ser o vice de Marcelo Queiroga. Ajudou até que ponto aí a presença de Marcelo Queiroga, aliás, de Sérgio Queiroz na candidatura de Queiroga? E esse se é difícil, né? E se fosse Sérgio Queiroz, não teria tido mais aderência pelo nível de relacionamento que ele já tem com a cidade? As pesquisas internas diziam que Queiroz tinha mais apego, né, tinha mais penetração, até porque ele disputou a eleição passada, né, mora há muitos anos, não é que Marcelo não mora em João Pessoa, mas ele é muito mais presente pelo fato de ser educador, pastor, quer dizer, tem um relacionamento mais, digamos assim, profundo do que Marcelo. Agora, as pesquisas diziam também que o melhor candidato para Cícero enfrentar no segundo turno seria Queiroga. Não é? E nesse aspecto eu concordo plenamente com o professor Artigas. A lógica é que Marcelo tem essa dificuldade. Agora, a gente precisa lembrar que lógicas e teses servem para serem confrontadas e às vezes destruídas. Tem uma outra que diz que eleição de segundo turno é outra eleição. Zero jogo. Zero jogo. Você disse que os partidos não servem para muita coisa em alguns casos, é verdade. Por exemplo, a lógica de que os debates, de quem tem mais tempo na televisão, mudaria o quadro, nessa eleição não funcionou. Quer dizer, os partidos, quando começavam os guias eleitorais no passado, a gente via mudanças profundas. Aqui não funcionou, São Paulo também não funcionou. Quer dizer, você vê o Marçal, não tinha nada de tempo de televisão e teve uma visibilidade, às vezes, até maior do que os que tinham tempo de televisão. Então, é o derrotado que mais apareceu na campanha. Pois então aqui também, né? Se você vê, Rui Carneiro tinha um baita do tempo de televisão, Marcelo também tinha, de certa forma, Cícero, mas tinha o do PL isolado, né? Só o PL tinha tempo. Mas isso que é o maior não tempo, funcionou, né? Na prática. Então, em tese, dará a lógica das pesquisas internas de que Marcelo teria dificuldade, porque não tem a bancada de vereadores que faz com que a campanha entre nos bairros, na periferia, tenha volume de campanha, Cícero majoritariamente terá, mas, repito, lógica existe às vezes para ser quebrada. Então, vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos, porque se Marcelo, por exemplo, conseguir imprimir a marca de que é o novo contra, digamos, uma velha política, pode zerar esse jogo aí e levar a campanha para um debate ideológico. Não ideológico de Bolsonaro contra Lula, mas ideológico do novo modelos, contra o velho, de modelo, enfim e tal. Ele tem falado muito, se vocês observarem, em competência gerencial, É um discurso da antipolítica também, de que vai fazer um secretariado técnico, que não dá mais para uma cidade pagar por uma máquina tão pesada e tal. Ele está apostando nisso. Sobre apostas, se vocês pudessem apostar aqui, por exemplo, segundo turno, Rui Carneiro e Luciano Cartacho precisam tomar uma decisão. Pelo que você conhece, pelo perfil e pela conjuntura, Cartacho fica neutro? Não. Vai tomar uma posição? Não. O próprio Cartacho pode ficar neutro. O PT não. O PT vai apoiar Cícero. Mas o candidato? O candidato deve ficar neutro, né? Deve ficar neutro. Sobretudo ele bateu muito no Cícero no primeiro turno. E se seguir o conselho de Ricardo, deve ficar neutro. Porque Ricardo tem ficado neutro também nas últimas eleições, João Pessoa. Ele ficou neutro contra o próprio Cartacho, em 2012. Cartacho contra Cícero, ele não votou em Cartacho, que era o nome do PT. E em 2020, quando ele ficou lá na quinta ou sexta colocação, ele também ficou neutro e não tomou uma posição. Você acha que Cartacho fica neutro? Seguindo a análise das posições dele nos anos anteriores, sim. Mas isso será muito ruim para ele. Ele ficou neutro na eleição de 2020 também, no segundo turno. Será muito ruim para ele, porque creio que Ricardo vai pedir de um lado, mas o governador João Azevedo vai pedir do outro. O presidente Lula também vai pedir para ele votar em Cícero. E ele ficar neutro vai desgastá-lo, vai deixá-lo cada vez mais ali
afastado de lideranças políticas importantes do partido e do agrupamento político. Rui Carneiro migra naturalmente para a candidatura de Marcelo Queiroga, porque não tem o menor clima de votar em Marcelo Queiroga? Oi? Rui Carneiro migra naturalmente para a candidatura de Marcelo Queiroga ou fica neutro? Eu acho mais possível que ele fique neutro. Acho mais possível que ele fique neutro. Primeiro porque o Podemos não tem uma expressividade importante na campanha a ponto de ele impor uma fatura a ser paga por qualquer um dos candidatos. Ele não tem muito a receber. Agora, ele pode perder... Mas esse conjunto partidário que está com ele, MDB e os União outros Brasil. partidos vão se distribuir. Vão se distribuir. E acho que vão se dividir. Uma parte para Queiroga, uma parte para Cícero, a maior parte para Cícero. Principalmente a MDB, acho que vai com Cícero. Rui já tem uma larga trajetória de alianças com Cícero. Mas as rusgas que foram criadas nesses últimos anos, não acho mais possível. Claro que em política o impossível pode acontecer. Com Encruzilhada Grande tem também para o Mas MDB. acho muito pouco provável que o Rui declare apoio ao Cícero nesse momento. Encruzilhada Grande para o MDB, de Veneziano Vital do Rei, porque não ganha nada votando com Cícero. O Cícero é um agrupamento político do governador João, projeção para 2026, ele está na oposição, mas ao mesmo tempo seria uma incoerência muito grande votar em Marcelo Queiroga do PL, ele que tem as melhores relações possíveis com o PT nacional e com Lula. Rui Carneiro fica neutro? Acho que o deputado... Primeiro, concordo com o professor Artigas que 2020... Eu só acrescento uma coisa. 2026 vai decidir parte dessas escolhas. Né? Eu vou começar pelo MDB. Acho que nacionalmente, a orientação do presidente Lula, do alinhamento que o senador veneziano tem lá em cima, fica com Cícero. Porque 2026, as forças progressistas precisarão estar juntas na Paraíba. Eu, por exemplo, não enxergo o veneziano distante do governador João Azevedo. Acho que o cenário nacional... Mas força progressista está falando? O PP é o partido que formalmente fez coligação com Bolsonaro. Os progressistas que eu falo... PT, PSB... Porque é o seguinte, em 2026... É Lula contra Bolsonaro de novo, ou não? Ou o bolsonarismo, né? Ou quando eu falo Bolsonaro, não é Bolsonaro, é o bolsonarismo. Então, Lula, para ganhar, vai dizer assim, quem é progressista aqui na Paraíba? Então, vai pedir para veneziano ficar com ele. Né? Cordão encarnado e cordão azul. Exato. Parte do Centrão vai ficar com Lula. Claro que vai ficar. Então, isso vai definir. Em relação a Rui Carneiro, acho que ele vai, essa semana, refletir, dependendo do desenrolar das pesquisas, é possível que ele, na minha opinião, fique com Marcelo Queiroga. Eu também acho. Primeiro, ele sabe que ficar em cima do muro... Não ganha nada. Não ganha nada. O exemplo disso é o próprio Luciano Cartacho, que ficou em cima do muro na eleição passada e quem fica em cima do muro perde dos dois lados. Então, acho que não é muito o perfil de Rui Carneiro. Acho que ele, pessoalmente, tende a ir para o palanque de Marcelo Queiroga. Até para manter a posição anti-Cícero. Exatamente. Isso não significa dizer que os votos dele vão todos para Cartacho, aliás, para Marcelo, porque eu concordo com o professor. Parte dessa votação de Rui, pela habilidade política que Cícero tem, tende a migrar para Cícero.